Visita Record está de volta e vamos abordar um assunto, no mínimo, curioso. Nós vamos falar sobre a esquizofrenia. Será que tem alguém na sua casa delirando, achando que é amigo do Obama, presidente dos Estados Unidos, ou do Trump, ou que está infiltrado numa guerra, ou é amigo de alienígenas? Isso talvez seja um primeiro passo para a esquizofrenia. Ao meu lado, o Dr. Tiago Fontana, psiquiatra, e eu fico muito feliz em recebê-lo para abordar um assunto que muitas vezes nós temos certas reações na nossa casa e que a gente acha que é, sei lá, um espírito que baixou na pessoa, ou a pessoa está delirando porque é mimada, ou está fazendo joguinho com a família. Como detectar de fato a esquizofrenia e se essa é uma doença que começa a crescer na área mundial? Boa tarde, Alex, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Primeiro agradeço o convite e poder estar falando de um tema bastante importante, né? Visto que a esquizofrenia é uma doença muito grave, certo? Ela pode ter desfechos muito graves, mas se detectada precocemente e tratada, ela pode ter desfechos positivos. Então, como é a forma mais fácil de detectar? Os primeiros sintomas. Alguém próximo da pessoa, que conheça o jeito da pessoa, como ela funciona. Se notar alguma coisa estranha, como a pessoa está falando sozinha, ela pode estar tendo alucinações auditivas, vozes que falam com ela que não existem, certo? Os delírios, como você comentou, a pessoa com umas ideias muito estranhas, tá? Eu gosto sempre de fazer uma ressalva aqui ao contexto cultural e religioso da pessoa, certo? Então, se aquilo é fora de um contexto religioso ou cultural, a pessoa tem contato com outras pessoas, faz telepatia, né? Ou então ela é uma pessoa muito poderosa, ela tem poderes, ela consegue ler mente das pessoas, consegue ver através... Enfim, coisas que sejam impossíveis de acontecer podem ser os delírios, certo? A gente chama de delírios. E as alucinações são sempre coisas que a pessoa sente. Ou que ela vê alguma coisa que não existe, ou ela ouve, ou ela pode sentir também. Existem alucinações que a gente chama de táteis ou sinestésicas. A pessoa sente formigas, aranhas andando pelo corpo, certo? Uma alucinação um pouco menos frequente, mas pode acontecer. E os delírios, né? O mais comum são os delírios de perseguição. A pessoa acha que a polícia está atrás dela, que a SWAT está atrás dela, ou então que tem bandidos que estão querendo fazer algum mal para ele, né? Que tem pessoas querendo assaltar a casa da pessoa todo dia, frequente. E as alucinações mais comuns são as auditivas. Então, se você vê a pessoa falando sozinha ou dando risada sem motivo, que nem a gente está falando de alguma coisa séria, de repente alguém dá uma risada, como se ouvisse alguma coisa, pode ser um dos primeiros sinais e sintomas do início da doença. Ela tem uma idade para iniciar ou não? Isso pode acontecer na juventude, tem uma meia-idade? Qual idade que é mais frequente detectar o início da esquizofrenia? Tem uma idade sim, né? O mais comum, certo, com ressalva, sempre tem exceções, mas o mais comum é na vida jovem, final da adolescência. Homens têm uma tendência a ter os primeiros sintomas mais cedo, por volta dos 20 anos, entre os 15 e 25 anos. E as mulheres um pouco mais tarde, por volta dos 25, entre os 20 e 30 anos. Mas isso pode variar. Existem casos de esquizofrenia tardia, com 40, 50 anos, e existem casos muito precoces também, com 10 anos de idade ou até na própria infância, podem estar acontecendo, embora sejam bastante raros. Pessoas que tenham familiares com disfunção mental, alguma coisa, que tomam algum tipo de medicamento pesado para controlar um psicotrópico, por exemplo, por causa que tem algumas certas insanidades que já vêm de geração, isso pode também acarretar na esquizofrenia, que passa de pai para filho? É genético isso? Sim, sim. Como a maior parte dos transtornos, a esquizofrenia tem um caráter genético. Porém, não é o único, certo? Então, se você tem um familiar direto, pai ou mãe, que tem esquizofrenia, os estudos giram em torno de uns 8% de chance de você desenvolver a doença. O que vai delimitar essa chance? Outros fatores, fatores ambientais, o estilo de vida da pessoa, certo? Como que ela procedeu ao longo da vida. Isso pode tanto influenciar quando a doença vai começar ou se ela vai começar Tem também. algum tipo de trauma que pode provocar a esquizofrenia? Pode desencadear, a gente não diz provocar, porque provocar você está colocando a culpa totalmente no trauma. E a esquizofrenia ela não vai vir puramente de um trauma. Já tem uma carga genética e vamos supor, a pessoa ela teria uma chance de desenvolver isso aos 30 anos. Se tiver um trauma, ela pode desenvolver aos 15, por exemplo.
Outro fator muito importante para o desencadeamento da doença, uso de drogas, certo? Eu ia perguntar para você, porque às vezes tem um cara em casa lá que está usando crack, acho que o crack deve ser o pior, né, de tudo, né? Não sei julgar que tipo de droga é mais forte, mas a maconha, por exemplo, também pode trazer esse tipo de alucinação? Sim, sim. Todas as drogas, incluindo a maconha, tem muitos estudos saindo com a maconha, certo? A maconha, ela leva essa fama de ser uma droga relaxante, porém ela é uma droga angustiante, ela já está muito influenciada com o início de quadros psicóticos, no caso de esquizofrenia, quadros de ansiedade, e as outras drogas também, o álcool incluindo, certo? A maconha, as outras drogas podem desencadear um quadro muitas vezes precoce. Inclusive lá nos Estados Unidos, né, os últimos estudos mostram que aumentou o índice de quadros em adolescentes, ou seja, é como se a doença estivesse começando mais cedo e isso se atribui pelo uso de drogas. Você está me dizendo então que o álcool, a maconha, todas as drogas, até os remédios controlados, podem ser a causa de um início de uma esquizofrenia, mesmo que você não tenha antecedentes familiares? Sim, sim, a esquizofrenia pode ocorrer mesmo sem os antecedentes. Veja, é um transtorno que a gente não sabe exatamente o que acontece, então a gente não tem uma total clareza. Tem os quadros que têm a genética, tem quadros que não têm a genética. Isso pode ser, nesses casos, o uso de drogas, o uso de substâncias vai ter um peso muito importante. Trauma, essas coisas, acidentes, não tem nada a ver também? Ou pode também ajudar a elevar o grau da doença? Pode. A gente sempre pensa, na verdade, né, qualquer quadro de transtorno, como se fosse uma fatia de pizza com vários pedaços. Um pedaço é a genética, o outro pedaço é o ambiente que a pessoa foi criada, o outro pedaço é o estilo de vida, alimentação, uso de drogas, certo? Ou até você comentou o uso de medicamentos fora de uma prescrição médica, né? Tem pessoas que usam de forma abusiva. Um medicamento muito famoso, né, que foi inclusive proibido mundialmente, aí são as anfetaminas. A anfetamina diretamente causa quadros psicóticos. E teve quadros psicóticos que iniciaram com o uso de anfetamina e depois encadearam uma esquizofrenia. Tiago, não sei se dentro dos seus estudos, vamos relembrar um pouquinho, até para o público em casa tentar associar a doença com gente famosa. Você tem como citar alguns nomes famosos que sofreram esquizofrenia e passaram apuros na vida ou não? Sim, sim. Temos alguns nomes, né? Tem aquele filme da Mente Brilhante, certo? Que era um professor, né? Muito bem conceituado, né? Lá da universidade, e ele desenvolveu um quadro de esquizofrenia bastante grave, né? No filme mostra até uma certa relação de controle que ele tem com a doença. Aquilo é cinematográfico, certo? Não existe uma total percepção da doença, certo? Enquanto a pessoa está tendo as alucinações, é muito difícil você ter o controle. Outros casos famosos, vamos ver, o baterista Jim Gordon, né, que era um astro do rock, chegou a tocar com Eric Clapton, o artista Van Gogh, a atriz Veronica Lake. Quando as pessoas ficavam no hospício, hospital de louco, que agora não existe mais, era todo mundo esquizofrênico ou não tem nada a ver? Tem outro tipo de doença, outro tipo de loucura? Tem outros tipos, né? Eu acredito que tinha uma grande parcela da esquizofrenia, mas provavelmente muitos pacientes bipolares. Os manicômios antigos, na verdade, com uma grande ressalva, eram internações muito pouco criteriosas. Então tinha quadros leves, às vezes, de depressão, ansiedade, quase que não tinham nada e aí acabaram brigando com alguém e foram taxados como louco, né? Uma insanidade que foi feito, né, com a população. Fala a verdade, doutor. Você que é psiquiatra sabe disso, né? Muita gente que foi internada acabou ficando louca, né, sem ser louca. Gente com depressão que podia tomar um remédio, mas não tinha na época. Como é que ia fazer também para avaliar todo mundo, né? Então, aproveitando até, né, estamos falando de filme aí, tem o Bicho de Sete Cabeças, né, que é um filme brasileiro que conta a história de um rapaz, né, que tava, acho que tinha usado maconha umas 2, 3 vezes e foi internado por quase toda a vida, até a morte dele em um hospício. É loucura total. Agora, como começa o tratamento? Se a gente souber que tem alguém em casa falando sozinho, vendo vultos, né? Que não seja espírita, que não seja um cara que, sei lá, um espírita, pai de santo, ou que tenha visão de alguma coisa, que não seja ligado ao lado religioso, como que a pessoa deve proceder? Qual é o primeiro caminho que ela deve tomar? O que eu sempre oriento quando venho aqui, né? Eu recebo muitos pacientes que falam assim, não, ele foi no médico, o médico falou que ele era louco, nunca mais voltou. Então, acho que o primeiro ponto é não contrariar. É tentar entender o que está acontecendo com a pessoa. Depois que você viu que realmente trata de um delírio, a pessoa realmente não está muito legal, tentar convencê-la a procurar um médico, certo? Muitas vezes, de experiência própria, não falar que é para a cabeça. Fala que vai no médico, né? Tenta conversar antes com aquele médico, expor o problema,
para que aos poucos você consiga fazer um tratamento. Durante o tratamento, Alex, a gente consegue falar. Eu tenho pacientes hoje que têm o que a gente chama de insight, ou seja, ele sabe que tem a doença, sabe da importância do tratamento, mas se eu abrisse o jogo naquele primeiro momento, ele nunca mais teria voltado em mim, certo? Porque é uma coisa, é algo muito fora, né? É a mesma coisa que assim, eu estou conversando com você, de repente alguém fala para você, não, na verdade o doutor não existe. Né? Você fala, não, mas como assim ele está aqui, né? E a esquizofrenia, ela simula isso. Você vê, você sente a pessoa, você ouve a pessoa. A alucinação e o delírio é algo muito real para a pessoa. Não é algo que você consegue... Ela não é mentirosa. Porque tem muita gente, às vezes, que fala assim, nossa, aquele cara é mentiroso, aquela mulher é mentirosa. E às vezes está sofrendo esquizofrenia e você está julgando ela como mentirosa. Seria isso também? Seria isso também. E assim, não adianta tentar quebrar o delírio. Né? É inútil você tentar usar da lógica para que a pessoa pense de uma outra forma, porque o delírio, por definição, ele é imutável. Então, se você trazer uma lógica para a pessoa, ela vai driblar com um outro motivo e é algo inútil. Ela acredita fielmente naquilo que ela está delirando. Então, nunca chama uma pessoa de louca, porque quem é louco mesmo nunca vai se revelar louco, certo? Quando for trazido um psiquiatra, nunca falar que é para tratar a mente, como o doutor está dizendo aqui. Todos esses cuidados são essenciais para que a pessoa possa ser inserida numa consulta. Aos poucos ela vai tendo o seu insight, ou seja, ela vai se descobrindo que ela é possível tratamento. Através do que esse tratamento? Então, o tratamento é algo muito dinâmico, certo? Faz parte do tratamento que eu falei para você sobre a conversa, né? A gente tem várias modalidades de psicoterapia, de uma psicoterapia voltada para o autoentendimento, para questões pessoais que a pessoa possa ter, né? Que possam estar corroborando para aquele conflito. Se ela usa droga, tratar a droga também. Medicações acabam sendo muito importantes, né? Porque a alucinação e o delírio, você não vai conseguir desconstruir aquilo só por base da conversa, né? Você tem que tomar um remédio. Sim. Infelizmente, a gente acaba tendo que recorrer às medicações. A parte boa, a medicação, quando bem indicada e bem acompanhada, ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem. Porque a esquizofrenia já é um quadro que já é conhecido a parte orgânica dele. É uma região do cérebro, certo, que é o circuito da dopamina. Então, a medicação vai agir naquela circuitaria cerebral, que é onde causa, né, a região mesolímbica, ali, onde causam as alucinações, os delírios, e aquilo vai cessar. Certo? Então, a medicação acaba sendo essencial, mas a psicoterapia também. E também tem a reabilitação, porque a esquizofrenia, além do que a gente está falando de delírio e alucinação, ela também acarreta um distúrbio do comportamento e da cognição. Então, é como se o paciente tivesse uma demência precoce. Isso já foi descrito no começo da doença, hoje em dia a gente não usa mais esse termo, mas a pessoa vai tendo perdas funcionais, ou seja, a pessoa melhorou com o tratamento, mas ela tem uma incapacidade no trabalho, ela não consegue estudar mais como ela estudava antes. E aí vai vir a importância de uma reabilitação, normalmente feita por um neuropsicólogo. Então eu trabalho muito em conjunto com psicólogos nessas áreas, para poder fazer essa abordagem mais completa. Olha, espero ter dado um pouco de esclarecimento para vocês. Então, quando você vir alguém com uma reação diferenciada, nesse sentido, tenta convencer a pessoa de forma muito leve para que ela possa procurar um psiquiatra aí e fazer o tratamento. Porque tudo tem cura, né? Depois de uma certa evolução, o negócio fica mais complicado, né? Sim. Quanto mais tarde for introduzido um tratamento, menor a chance daquele tratamento dar certo, mais demorado e mais grave é o transtorno. Meu Deus do céu, imagina ficar com alguém delirando dentro de casa, é uma loucura. Bom, semana que vem eu convido o Dr. Tiago Fontana mais uma vez para falarmos do Alzheimer. A população está envelhecendo cada vez mais, vou bater um papo com ele sobre a questão do Alzheimer, principalmente o Alzheimer precoce, que também tem atingido parte da população. São assuntos pertinentes que fazem parte do nosso dia a dia e que é importante a gente saber. Espero ter esclarecido, doutor Tiago, muito obrigado. Viu? Seja muito feliz, obrigado você pela orientação. Semana que vem eu volto com o doutor Tiago Fontana falando de Alzheimer. E você fica com a gente que daqui a pouco eu volto com muito mais.